Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, eu já tenho um tempo que eu estou querendo trazer essa palavra para vocês. Ela é uma palavra bem curtinha, mas o Senhor tem ministrado ao meu coração. É no terceiro ver, apresentar isso. É algo que Deus tem falado muito comigo para trazer para a igreja, né? Para que a gente possa estar vigiando, né? Esse é um princípio que ele se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as instâncias. Obrigado, Deus abençoe. Em todas as circunstâncias. Então, se eu aplico isso, né? A chance de eu ser bem-sucedido é muito grande, é muito forte. Então, isso é um ensino para a vida, né? O tema que Deus colocou no meu coração é desonra, o caminho da destruição. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, peço tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia para compartilhar mais uma porção da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é linda, ela é maravilhosa. A tua palavra nos edifica, nos dá fé, nos transforma. A tua palavra é o próprio Jesus Cristo, o Verbo vivo. Por isso nós chamamos e queremos receber da tua orientação nesta noite, para sempre acertarmos na tua presença, Senhor, e que o Senhor nos ensine, nos amadureça, Pai, que a tua palavra tenha um poder de trazer maturidade ao jovem, fazer com que o jovem seja capaz de debater com pessoas de mais idade e experiência só pelo conhecimento e revelação da tua palavra. Por isso, nos dê toda a capacidade, Senhor, de compreendermos a revelação por detrás da letra. Nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Diz assim alguns textos bíblicos. Provérbios 3:35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro 2:17-18. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Palavra difícil, né? Você se sujeitar a pessoas más, mas é ordenança bíblica. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado com valores bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. O conceito de honra pode estar relacionado com diversos significados, sendo a associação com um sentimento de orgulho próprio, honra pessoal e o comportamento de consideração e admiração alheia, alguns dos mais utilizados. Honra, existe até no Código Penal, existe uma classificação que eles são chamados de crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação e a injúria, né? Eu nunca gostei de direito penal, era o meu calcanhar, como se diz, o meu calcanhar de Aquiles na faculdade, né? Era aquele que pegava no meu pé. Normalmente eu ia para as provas finais, eu sempre odiei, eu não via a hora de passar a hora do direito penal e seguir na minha faculdade. Mas se eu não estiver equivocado, a calúnia, ela tem a ver a atribuir a você um fato criminoso. Entendeu? Eu disse que você cometeu um crime. Quando eu calunio você, eu estou dizendo que você roubou, que você matou, que você furtou, que você fez alguma coisa que é considerado crime no Código Penal e você não fez. Então o nome disso é calúnia. Difamação é quando falam do seu nome, né? Espalhando uma fofoca, falando algo assim. Provavelmente é verdade o que foi falado sobre você.
mas isso trouxe uma má fama para você. Injúria tem a ver com o que você pensa ao seu respeito. Vamos supor, a pessoa chega para você e fala assim: ô gordinho. Você se olha no espelho e fala: mas eu não me considero gordo, eu me considero forte. Mas aquilo te machucou, então atingiu a sua honra pessoal. Então o nome disso é injúria. Todos esses três estão tipificados no Código Penal, tá? Então é classificado como crimes contra a honra. Então nós temos que ver que até quando falam de você para afetar o seu bom nome perante a sociedade, perante, né, a família, existe uma classificação criminal. Então é algo que eu tenho que levar a sério. Ou seja, se falarem mal de você, você pode processar essa pessoa criminalmente. A maioria dos crimes que tem na internet, a maioria deles são o quê? Crimes contra honra. Você está entendendo? Por exemplo, quantas pessoas você acha que o atacante Neymar processa quando fala que ele é caicai? Um monte, né? Um monte. Esses apresentadores de programas de Cadeia Neles, né? Cidade Alerta, quando eles vêm e emitem uma opinião. A menina, né, que esses dias que fez a questão da contribuiu para a morte, né? É que eu tenho que, como a gente está transmitindo na internet, eu tenho que tomar cuidado com alguns termos, né? Mas ela que contribuiu com a morte da menina Isabelle. Esses dias ela estava no salão, né? E uma moça reconheceu ela, uma empresária, começou a chamar ela do que ela de fato fez. A mãe da menina registrou um boletim de ocorrência, porque ela já cumpriu uma pena, digamos, lá no Pomeri. Então ela estaria apta a voltar para a sociedade. Você entende? Ela foi chamada de algo que ela cometeu. Mas agora a mãe vai processar essa mulher e dependendo como for, essa mulher vai perder o processo. Você entende? Então assim, a honra é algo muito sério. Mas qual é o conceito normalmente bíblico relacionado à honra? Respeito próprio. O que resulta em um bom nome. Quando você vela pela honra sua ou de alguém, você está velando pelo bom nome, seja o seu nome ou seja o nome de alguma pessoa. Pode ser também homenagem à qualidade de alguém. Nós tivemos, por exemplo, domingo o aniversário do pastor Valdir, então nós tivemos um momento de honra. Vieram pessoas, ressaltou qualidades, né? Tirando a esposa dele, né, que relembrou como foi a fase do namoro, né? Que a gente até riu um pouco aqui na igreja, mas assim, nós o quê? Ficamos o quê? Ressaltando qualidades. Você é uma pessoa legal, você é um bom pastor, obrigado, né? Ou seja, fazendo o quê? Ressaltando tudo que eu enxergo de bom na vida dele. Honra também, na Bíblia, tem a ver com salário. Por isso deriva a palavra honorário. Deriva de salário. Então, são variações da palavra honra. E também preferir em honra quer dizer alguém dar preferência a outra pessoa, colocando essa pessoa acima de si. Eu resolvi colocar, eu dei honra. Por exemplo, você estava na fila, chegou alguém, você agiu com honra. Por exemplo, por lei, o idoso tem preferência, não tem? Mas você, sem se valer da lei, pegou um idoso que apareceu, conhecido, um amigo seu, não sei, você passou na sua frente, não pensando da lei. Você não estava pensando na lei que ele tem preferência. Você mesmo fez questão que essa pessoa passasse na sua frente. Então você teve uma atitude de honra. Você colocou aquela pessoa acima de você e deu uma preferência para ela. Então são várias características que tem a honra. Tem outros textos que apontam também. Por exemplo, 2 Timóteo, né, 2:21, que vai falar de vaso para honra, né, ou que Paulo usou a alegoria. Por exemplo, ele usou vaso de honra e vaso de desonra, né? Pensa da seguinte maneira: você hoje na sua casa, as mulheres principalmente, você tem duas classificações de vasilha na sua casa. Você tem o pote de sorvete e você tem a Tupperware. Quando vem alguém e pede uma comida para levar, qual que você empresta para ela?
Se você emprestar a Tupperware, o que você fala em seguida? Me devolva. E você não está falando brincando, você está falando muito sério, não é? Por quê? Porque aquela vasilha, embora seja de plástico, não é um plástico qualquer. Ela recebeu um status que ninguém pode tocar. Pegar o pote de sorvete, você dá para o bicho, dá para o gato, dá para o cachorro beber água. Mas imagina você, mulher, chegar na sua casa e ver que o marido ou o filho pegou a Tupperware e botou para o gato beber. O que você vai fazer? Vai falar, vou deserdar, não é possível que fez uma coisa dessa. Por quê? Porque você pegou aquele instrumento e colocou ele numa posição de honra. Você que fez isso. Da mesma forma, lembra aqueles talheres, né, de prata, aqueles pratos especiais que você só serve quando vê uma autoridade na sua casa? Não é assim? Aí chega o filho, o marido, você pega o de plástico lá, pega o copo de requeijão, fala, toma nesse aqui. Fala que vai vir uma autoridade na sua casa, vai vir um governador, você joga todo o trem pro canto, ele não pode ver que eu tenho que ter de requeijão aqui não. Você vai pegar a taça de cristal, não é assim? É isso, você consagrou aquele objeto e elevou ele a um status elevado. É isso que esse texto quer dizer, vaso de honra, vaso de desonra. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar, né? Já dei um grande exemplo nesse sentido. Imagine um lar onde os filhos reverenciam os pais, o marido e a esposa se honram. Devemos nos estimar e atribuir valor uns aos outros. Às vezes, por exemplo, minha esposa, ela tem algo assim que, por exemplo, se eu comprasse um sapato, antes de eu conhecer minha esposa, ele ficava guardadinho, né? E eu usava ele em ocasiões especiais, casamento, festa, tal. Minha esposa, se ela comprar um sapato chique e ela quiser usar, ela arranca ali mesmo, arranca a etiqueta ali mesmo e já sai andando da loja com ele. Eu olho assim para ela, eu falo, mãe, por que você está usando? Ela olha para mim e fala assim, uai, eu comprei, eu tenho que usar. E eu penso, mas você não devia usar numa ocasião mais especial? Eu falo, agora é a ocasião especial. Então ela já tem esse costume. Se ela já tiver um prato bom, ela já coloca o prato bom. Se tiver uma taça, ela já coloca a taça. Ela já tem esse pensamento já. Você está entendendo? Então, é uma característica dela de já usar as coisas de valor, já usar as coisas de honra já. 1 Pedro 3, 6, 7. Esse é um texto que dói, mas vamos ler ele. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, como que eu aplico isso hoje? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o texto bíblico. O homem que não coabita com entendimento com a sua mulher, Deus não ouve a oração dele. A mulher pode até deitar, virar do lado e dormir. Mas o marido que tem uma vida com Deus, se ele quer ter uma noite com Deus em oração, ele tem que resolver primeiro o problema. Ir na mulher, pedir perdão para ela, ver se está tudo bem. Aí ele pode ir no quarto de oração e orar. Esse texto não se aplica à mulher, se aplica ao homem. Porque Paulo, o que ele está falando? Ou Pedro, perdão, o que ele está falando? Que a mulher é o vaso mais fraco. Aí eu pergunto, como eu aplico isso nos nossos dias? Se hoje mais de 60% dos lares são governados pelas mulheres. Mulheres sozinhas, criando 5, 6 filhos, sozinha. O marido num bar, largou ela, disse que foi sair para dar uma fumada. Não é assim que é as histórias? Vou sair ali para comprar uma carteira de cigarro. E nunca mais volta. Não tem um monte de história assim? E a mulher fica e toma conta do lar. Eu não esqueço uma cena que é gravada na minha cabeça.
Um dia que um rapaz, eu tinha acho que uns 8 anos, 7 anos, não lembro agora, um rapaz me laçou. Eu fui para casa, cheguei chorando, minha mãe perguntou, o que aconteceu? Eu falei, o vizinho da casa ali me laçou. Minha mãe me pegou no colo, chegou, falou assim, você laçou meu filho? Quando ele falou, lacei, quando ele mal terminou, falou, laçar, minha mãe já deu um tapão na cara dele assim. Falou assim, e ele tava com um serrote na mão. E ele veio para cima dela, ela olhou para ele e falou, vem, que eu também vou chamar meu marido. Meu pai é garimpeiro, 3/8 que ele andava para cima e para baixo, todo mundo conhecia que era meu pai. Aí o cara recuou. Então a segurança da minha mãe era o 38 do meu pai. Mas naquele momento, a minha segurança foi o tapa que minha mãe deu na cara dele. Nunca mais ele me laçou. Você entende que naquele momento quem resolveu o meu problema não foi meu pai? Foi o vaso mais fraco. Minha mãe se converteu, graças a Deus, porque falar para você, antes da conversão, eu apanhei até meus 14 anos. Até meus 14 anos, minha mãe tinha esse negócio não. Ela falava para mim assim, olha, eu quero você 11 horas em casa. 11h01, ela já estava no portão. Não tinha nem misericórdia. Não tinha nem misericórdia. Ela já estava com a mão aqui atrás. Eu olhava para ela assim. Eu falava, mãe, negócio é o seguinte, meu relógio, né? Estragou. Quando eu vi o horário, né? Mentira de adolescente, né? Eu só descoisava lá no 11 horas. Ó, tá vendo? Meu relógio parou. Ela falou, tudo bem, passa. Eu falei, misericórdia, a hora que eu passava, vou tomar umas 3 lombadas aqui, não tem conversa. Na hora que eu passava por ela, tá. E aí, quando às vezes a culpa de eu chegar atrasado era minha irmã, o que eu falava? A culpa é dela, por isso que eu tô chegando atrasado. Então eu tomava 2 lombadas, e eu olhava assim, e aí eu via minha irmã tomando as outras 10. Porque como eu atribuía a culpa a ela, acontecia isso. Então eu te falo, como que eu chamo alguém assim, né? De uma pessoa fraca? É difícil, né? Mas a palavra, ela tem uma revelação. Deus, ele deu encargo para o homem e deu encargo para a mulher. E por mais forte que seja a mulher, no final ela vai ser o vaso mais fraco. Acredite se quiser. Quantas mulheres se tornaram que se tornaram? Porque os homens não se posicionaram. Não foram sacerdotes no seu lar, não se posicionou como homem, não cuidou como tinha que cuidar, não agiu com a liderança que tinha que agir. Já tenho acho que umas 2, 3 famílias que já vieram falar para mim, falar mais ou menos assim, olha bispo, socorro para o meu marido não quer nem orar em casa. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Aí Deus já me deu um projeto para implantar no que vem. Logo eu vou comunicar a vocês. Para trabalhar o sacerdócio do homem no lar. Para que o homem se posicione. Não adianta nada ser um baita do homem aqui, né? Pega o microfone, prega e fala e tal. E fala, nossa. Aí algumas que estão aí solteiras falam assim, nossa, como eu queria ter um marido assim. Mas chega em casa, não faz nada. Não batalha pela família, não diz que ama, não cuida dos filhos, não dá amparo para a mulher, o que adianta? Então, esse desequilíbrio de desonra, porque aqui o texto está falando com um homem que se posiciona. Ele está dizendo, olha, coabite com sua mulher com entendimento, dê honra a ela, porque aqui o homem era bruto. Aqui o sistema era bruto mesmo. O sistema bruto do homem mesmo. Então está dizendo, não, ame ela mais. Cuide dela mais. Ela é o vaso mais fraco. Se você não fizer isso, você não vai ter suas orações recebidas. Além do mais, a honra, ela tem algo muito lindo. Ela libera o poder de Deus. Da mesma forma que a desonra impede grandemente o manifestar do poder de Deus. Não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa.
e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, as pessoas da terra natal de Jesus não honrou ele. Viram ele crescer, viram ele menininho, viu ele andando para cima e para baixo, e agora que ele vem e se apresenta como Messias, eles não acreditam, eles desonram Jesus. Então Jesus, aonde ele nasceu, imagina, a Bíblia, o Evangelho de João vai terminar dizendo que Jesus fez tanto milagre, ele ajudou tantas pessoas, que não existia livro no mundo que pudesse guardar tudo que Jesus fez. Mas lá onde Jesus morava, ele não fez quase nada de milagre, por causa da desonra. O povo não cria nele, o povo desonrou ele. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles. A forma crítica e desonrosa com que os conterrâneos de Jesus o viam desabilitou-lhes a capacidade de receber os dons que Deus queria que recebessem através dele. Em outras palavras, quando desonramos um homem ou uma mulher de Deus, impedimos que o poder de Deus haja por intermédio deles. Então, a minha atitude sempre é uma atitude de honra, nunca de desonra, nunca, sempre com honra. Eu sei que é difícil nos nossos dias. A pergunta é: como eu sei que você, Bispo Maurício, é um homem de Deus? O Bispo Maurício é um homem de Deus porque daqui a pouco ele vai fazer um momento de busca. Em algumas pessoas ele bota a mão na cabeça, elas caem. Outras é cheia do Espírito Santo. Então outros ele expulsa o demônio e vai embora. E é isso que me define como homem de Deus? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu não fiz sinais, prodígios, maravilhas? Em teu nome eu não profetizei? Jesus vai dizer abertamente: eu não te conheço. Jesus disse: a árvore se conhece pelo fruto. É por isso que a igreja congrega. O que é um desigrejado? É alguém que não quer congregar. Ele quer viver a vida do jeito que ele imagina que tem que ser. Então a vida dele já não vai estar mais no crivo da igreja. E por não estar no crivo da igreja, o que acontece? Ninguém o exorta, ninguém o repreende se ele tiver uma conduta errada. Então ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, alegando que por causa da palavra de Deus ele pode viver assim. Mas se eu estou no meio de vocês e faço algo errado, o que vocês fazem comigo? Bispo, essa atitude sua não foi legal, não foi boa. Você, como homem de Deus, não pode ter essa atitude. E eu vou pensar: verdade. Deus, eu me arrependo da minha atitude. Me perdoa, igreja, me perdoa se eu tive essa atitude. Então você conhece a árvore pelo fruto, não pelo dom dela, não pelo poder que manifesta. Esses dias chegou para mim algo que eu fiquei muito triste, mas muito triste. Tem um grupo de cidades que eu gosto muito de Nova Mutum e Sinop. Aí chegou para mim que lá em Nova Mutum passou um bispo lá. Chegou numa igreja, fez um rebuliço, botou mão na cabeça de todo mundo. O povo desceu no poder. Diz que foi lindo o negócio. Aí ele pegou contato de uma pessoa que foi a primeira vez que ela foi numa igreja evangélica. O que aconteceu? Esse bispo deu em cima da mulher. Eu estou tentando ser o mais delicado possível. Imagine essas coisas horrorosas que você ouve aí fora. Ele mandou vídeos para ela. Ele mandou fotos para ela. Eu não quero nem que você pense, que eu não quero poluir sua mente. Mas já vocês estão entendendo o que eu estou falando. Imagina se eu sou convidado para pregar uma palavra lá em Nova Mutum, depois do escândalo que explodiu lá. Porque a mulher disse que vai registrar um BO. E lá cidade pequena, todo mundo vai saber. Soube de antemão. Mas eu pensei: pronto, Deus, agora eu não posso ir lá. Só se eu for como irmãozinho Maurício. Se eu chegar como bispo, já estou queimado. Por causa de uma pessoa. Pelo dom,
todo mundo admirou. E sabe qual foi a pergunta dos crentes lá? Como que Deus usa um camarada desse? Aí eu mandei o texto de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você conhece a árvore pelo fruto. Por isso que a gente tem que caminhar junto. Para você ver quem eu sou e para eu ver quem você é. Aí você pode falar, não, o Maurício é homem de Deus. Eu posso falar, a Marisa é mulher de Deus. Agora, se eu não ando com ela, ela não anda comigo, como a gente pode atestar? Só porque eu boto a mão na cabeça de uma pessoa, isso aí não atesta nada. Fruto fala mais. Olha o que Jesus disse. Eu vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, no singular, a fim de que o vosso fruto, no singular, permaneça. E tudo que você pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Aí você vai lá para Gálatas 5, vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito, no singular, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé. Jesus nos nomeou para que a gente recebesse o Espírito Santo e eu frutificasse no Espírito. Se eu frutifico no Espírito, tudo que eu peço ao Pai, Ele me dá. Esse é o segredo. Por isso que Ele diz, você conhece a árvore pelo fruto. Não é frutos. Porque se eu falo frutos, você vai pensar que são obras. Ah, Ele dá cesta básica. Ah, Ele cuida das crianças. Lembra do João de Deus? Que eu acho que até cuidou da Xuxa. O que ele fazia? Quantas obras de caridade esse homem fez? Aonde esse homem foi parar? Você entende que não são trabalhos? Mas é o que eu vivo, é o meu relacionamento com Deus. E você olha para mim e fala, eu vejo o Espírito Santo fluir na vida dele. Primeiro com fruto e depois com poder. Mas até Deus me mostrar qual é o fruto, eu honro. Eu não desonro. Eu honro. Mostrou que não tem o fruto, então nós vamos falar sobre isso. Consequências da desonra. O que acontece quando você toma uma atitude de desonrar? O que eu quero deixar claro para vocês é que quando eu falo desonra, eu falo tudo. Eu falo de marido com esposa, pais com filhos, filhos com os pais, empregado com o chefe, irmãos com a liderança da igreja. Eu falo tudo. Falo tudo. Eu estou aplicando isso para a sua vida. Não estou aplicando só na igreja, não. Estou falando para tudo. Primeiro, perder bênçãos de Deus e milagres de Deus. Lembra que a gente leu no texto que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá na terra dele, porque o povo desonrou ele? Então, quando você atua em desonra, você perde muitas coisas que Deus quer liberar na sua vida. Outra, morrer mais cedo. Desonra com os pais. Experimenta desonrar pai e mãe. Experimenta. Essa juventude de hoje que está morrendo nas drogas. Por quê? Foi falta de conselho de pai e mãe? Quantas vezes o pai teve que ir lá na boca de fumo buscar o menino? Teve que ir lá brigar com um traficante, empenhorar casa, carro para poder livrar ele? Mas ele não honrou, não foi? Então, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Se prolonguem os seus dias nessa terra. Desonrar pai e mãe atrai morte para você. Desonra com as coisas de Deus. Por exemplo, a mesa do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que até dormem, porque não respeita o sagrado, não respeita o que é de Deus. Aqui especificamente com a mesa do Senhor. E com qualquer pessoa. Eclesiastes 7:17. Deixa eu até ler esse texto para vocês.
do 16 fala assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a si mesmo. Excesso de zelo pessoal te destrói. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Olha o conselho bíblico: se você for ímpio ou for louco, você vai morrer antes do tempo. Tem muita gente que já está na eternidade porque agiu com loucura, agiu entregue a sentimento. Esses dias eu vi um vídeo que eu passei até mal, de um rapaz que resolveu entrar numa briga. Tinha um grupo de uns 6, 7 rapazes e um estava com uma faquinha. E esse grupo de 6, 7 resolveu enfrentar isso com a faquinha. Um deles foi para cima, o menino só meteu uma faca bem aqui, ó, na veia aorta dele. O sangue começou a jorrar. Em questão de segundos, o cara morreu. Se ele tivesse ficado quieto, acalmado a situação e ido embora, estaria até hoje com a família. Por ter tido uma atitude louca, a vida dele foi ceifada antes do tempo. O próprio Deus vai providenciar que você colha consequências da sua desonra. Gálatas 6, o 6 e o 7, é um texto que vai dizer bem assim: reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui da palavra. Traduzindo, aquele que te ensina a palavra de Deus, aquele que prega para você, ensina o caminho da verdade, esteja à disposição de compartilhar até metade do que você tem com ele, ou do melhor que você tiver com ele. Esse é o texto. Esteja disposto. Aí ele vai continuar falando o seguinte: não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. A conclusão do texto, o homem, ele vai colher o que ele plantou, é baseado no que? Se você desonra alguém que te ensina as coisas de Deus, e você não ajuda essa pessoa, não coopera com ela, você vai colher coisas ruins. E o próprio Deus diz: eu não me deixo escarnecer, eu não me deixo zombar. Então desonra atrai providência e ira divina contra nós. Aplicação de justiça de Deus sobre nós. Receber maldições diversas, até para filhos e netos. 2 Reis 5, 27 vai relatar a história de Naamã. Quando o Eliseu vem, anuncia, declara a cura de Naamã, que ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí vem Naamã falando: eu quero ofertar na sua vida. Eliseu falou: eu não quero, vai embora. Quando Naamã viu a cena, ele ficou indignado, porque ele nunca viu Eliseu poupar ninguém. E resolveu poupar Naamã. Então ele correu atrás de Naamã e falou assim: a oferta que o profeta não quis, eu quero. Quando ele volta, Eliseu tem um embate com ele e fala para ele: o que você foi fazer? Ah, fui dar uma volta aí. Ele falou: mas eu sei que você foi buscar dinheiro do Naamã. Por isso, a lepra que estava no Naamã se apegue a você e a sua geração. Terrível isso. Porque ele não acreditou na palavra do profeta, que disse para ele, ele ouviu: não quer a sua oferta, Deus não quer a sua oferta, essa oferta não queremos, vai embora, já está curado, vai embora. Porque ele não seguiu a palavra profética que foi dada, desonrou uma palavra profética. E agora que você fala: bom, eu não quero agir com desonra, eu não quero andar no caminho da desonra, eu quero andar num caminho de honra, eu quero andar num caminho que agrada a Deus e que vai atrair coisas boas para mim. Como agir de forma honrosa? Alguns conselhos que eu dou para vocês: sejam educados, mesmo que distratem vocês. Ainda que distratem vocês, sejam educados. Tenham uma boa relação. Eu sei que é difícil. Pisou no meu calo, vou rodar baiano, vou não sei o quê. Não faça isso. Respire fundo. Às vezes fique calado. Mas não tenha uma atitude de desonra. Evite falar mal de alguém, mesmo que você tenha razão. E não aceite que alguém venha falar mal de outra pessoa a você,
Afinal, Deus tudo vê. Existe um princípio no judaísmo chamado Lashon Hara, que é o pecado da língua maledicente. É algo que Deus odeia, abomina. Porque quando você fala de uma pessoa, qual o problema que você cria? Você não deu condições dessa pessoa se defender. E às vezes na ânsia da gente querer colocar para fora, a gente acaba denegrindo a imagem de uma pessoa. E nem sempre é tudo aquilo que a pessoa está falando. Então qual que é o caminho? Tenha cuidado quando você for falar de alguém. E tenha cuidado quando você receber alguém que quer falar mal de alguém. Que é como diz aí fora. Se vieram até você para falar mal de alguém, pode ter certeza que vão falar mal de você para alguém. Isso é fato. Isso é fato. Então tome cuidado com isso, tá? Respeite toda a pessoa que ocupa a função de liderança em sua vida. Você é filho? Respeita seu pai. Você é casado? Mulher? Respeita o seu marido. A ordem de Pedro era o quê? Coabite com a mulher com entendimento. Então o marido tem que amar. É ordem de Jesus. Marido, ame a sua esposa. Isso é ordem. Marido não tem opção. Ele tem que amar. Como que ama? Tem que dar buquê? É o jeito de amar? Tem que dar buquê. É ordem. Ele recebeu ordem de Deus. Você entende? É ordem de Deus. Você é empregado? Você tem um chefe sobre a sua vida? Você tem um patrão? Você tem um gerente, um coordenador, um secretário adjunto? Respeite essa pessoa. Mas, você fala, bispo, o meu chefe é uma topeira. Não tem como eu obedecer ele. Deixa eu te falar. Honra. Ele pode ser a maior topeira lá de onde você trabalha. Honra ele. Trate-o bem. Porque tudo que você não faz num primeiro momento para a pessoa. Você faz primeiro para o Senhor. E Deus vê e recebe dessa forma. Você é da igreja, você congrega num lugar, respeite os líderes que Deus levantou. Nós temos vários líderes aqui. Tem líder de intercessão, líder de mulheres, líder dos homens. Respeite os líderes que Deus levantou para ajudar a cuidar da sua vida. Tudo isso é o quê? Honra. Não devolva na mesma moeda. Pratique o bem. Tome cuidado para não devolver na mesma moeda. Às vezes alguém te faz o mal. Aí você fala, pera aí, vou esperar o momento. Eu lembro uma vez que eu fiz uma maldade com uma moça, eu devia ter uns 14 anos. Chegou um senhorzinho e eu tinha um problema com uma moça lá no meu serviço. Eu era office boy da associação comercial. E quando chegou o senhor, normalmente era eu que atendia as pessoas. Como eu vi que era um senhor bem idoso, e eu vi que ele não estava cheirando bem, ele estava acho que num dia de gripe, ele estava até soltando remela no nariz, eu larguei ele com a moça e saí. Fui lá no cantinho do vidro assim, só fiquei olhando a cena, esperando ver o que ela ia fazer. Na época, a cara de nojo que a menina fez valeu todo o meu ano, porque ela aprontava comigo. Hoje, como homem de Deus, eu jamais poderia ter feito aquilo. Eu deveria ter atendido ele, ter cuidado dele, encaminhado ele. Se era para ser nojento, era eu que era para passar por aquilo, não ela. Por mais maldade que ela tivesse feito comigo, por mais que ela aprontasse comigo. É difícil, né? Imagina alguém no seu serviço que apronta com você, você fala assim, você está me dizendo que eu tenho que honrar essa pessoa? Que eu tenho que cuidar dessa pessoa? Essa pessoa faz de tudo, ela faz de tudo para me mandar embora, ela faz de tudo para acabar com o meu nome, ela faz de tudo. E você está dizendo que eu tenho que honrar ela? Isso, estou dizendo, você tem que honrar ela. Porque entenda, quem vai para a eternidade com Deus é você, não essa pessoa. Você está num nível muito acima dela. Você vai se rebaixar ao nível dela? Tendo a revelação que você tem? Tendo o Deus que você tem? Tendo a salvação que você tem? Não, você eleva o nível. Porque um dia ela vai reconhecer.
Olha, eu fiz tanta maldade com o fulano e com o cicrano, mas ele nunca devolveu o mal para mim. Nunca falou mal de mim. Sempre cuidou de mim. E hoje eu peço perdão. Sabe como uma vez eu resolvi? Agora eu já era crente. Entrei no lugar de uma moça que estava de férias. Quando ela ficou sabendo, lá eu trabalho, foi em Intermate, 2004, por aí. Quando ela ficou sabendo, ela foi em todos os setores falar mal de mim. Eu era estagiário. Ela foi em todos os setores me queimar. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aonde eu chego, o povo tá de cara amarrada. Ninguém quer me receber por causa dela. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? E ela judiava de mim, me dava a pior mesa, tal. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Já era crente. O que eu faço? Um dia ela entrou para a faculdade e ela não sabia fazer trabalho de faculdade. Eu falei, será? Eu falei assim, você quer que eu te ajude? Ela olhou para mim assim, eu faço para você, eu te ajudo. Fiz o trabalho, ela tirou uma nota boa. Ninguém quis ajudar ela com as coisas da faculdade, só eu ajudava ela. Acabou meu estágio lá, ela me amava. Ela viu que eu não era aquilo que ela achava que eu era. Em vez de eu pagar com uma moeda ruim, eu paguei com uma outra moeda. Eu tive uma outra atitude. Eu vi a necessidade dela e mesmo ela me difamando, acabando comigo, eu ajudei ela. Até hoje eu converso com ela. Já tem 15, 16 anos. Até hoje eu converso com ela. Ela me vê, ela me abraça, beija. Como você tá? Você tá bem? Que saudade de você. E quando eu entrei no lugar, ela me odiava. Já imaginou você reverter a situação? Você já viveu uma situação assim que você reverteu? Reverteu mesmo. Entenda, honra muda muita coisa. Esse vai doer, tá? Mas é conselho bíblico. Prefira o prejuízo a atuar de forma desonrosa. Prefira tomar um prejuízo. Temos vendedoras de Natura, Avon, aqui, que pede as coisas e o povo não paga, né? E aí você descobre que ela compra ainda com outra pessoa e lá paga certinho, mas você não paga de jeito nenhum. O que você faz? Você que serve a Deus, o que você faz? Processa? Faz um BO? Faz o quê? Como servo de Deus, você vai tomar o prejuízo. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, 7, 8, ele vai dizer o seguinte: vocês vão em tribunais de ímpios para se processarem. Isso é abominação. Paulo abomina quando um crente processa outro. Ele diz que isso era coisa para ser julgado na igreja. Ele está afrontando a igreja de Corinto. Ele está perguntando para a igreja de Corinto: vocês que se julgam ser sábios, não tem sábio no meio de vocês para julgar essa causa? Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos, vocês vão dominar cidades, e vocês não têm capacidade de resolver um problema entre dois crentes? Olha o que Jesus fala. Essa dói, porque agora isso aqui é a boca de Jesus. Vai falar, Paulo falou para o povo de Corinto, não tem nada a ver comigo não. Olha o que Jesus fala em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fale bem de quem fala mal de você. Bendizei os que vos maldizem. Faça bem ao que te odeia. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já imaginou você orar por aquela pessoa que fez você ser mandado embora? Não é orar assim, Deus, não tem fulano que foi lá, falou mal de mim? Desce com sua espada, Jeová. Não é essa oração que é para você fazer, não. Porque se você fizer essa oração, conhecendo esse texto bíblico, a espada vem em você. É para você orar assim, Deus, não tem aquela pessoa que fez com que eu fosse mandado embora? Eu quero dizer que eu perdoo ela. E eu peço, abençoe e prospera ela. E que ela tenha um encontro pessoal contigo.
para que ela se converta e te conheça como eu te conheço, e assim pare de fazer mal para as pessoas. É difícil, né? Se você fizer isso, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no... Só tem um jeito de você ser filho de Deus: amar inimigo, falar bem de quem fala mal de você, fazer coisas boas para quem te odeia, orar por quem te maltrata e te persegue. É difícil, mas é o Evangelho. Ao honrar o seu próximo, você estará obedecendo a Deus. E se for um irmão, estará honrando o próprio Deus. Esse texto de Mateus 25, 33, 40 diz assim: estive nu e me vestiste, estive preso e me fosse visitar, estive doente e você cuidou de mim. E os servos perguntaram: quando que te vimos assim? Nunca te vimos assim. Quando você foi visitar um preso, você visitou a mim. Quando você deu roupa para um necessitado, você deu para mim. Quando você cuidou dele, você cuidou de mim. Então, quando isso aqui é com irmãos, tá? Isso aqui é com irmãos. Então, quando você honra, coloca o seu próximo numa posição elevada, você vai estar primeiro obedecendo o que Deus determinou. E se você fizer isso por um irmão, Deus vai estar recebendo como se fosse para si próprio. A partir de hoje, diga não à desonra de todas as formas. Seja uma pessoa madura, seja uma pessoa inteligente. Tem hora que é melhor você ficar calado. Para que você quer vencer todas as discussões? Para que você quer vencer todos os debates? Nessa política eu me calei. Metade da minha sala petista e metade da minha sala Bolsonaro. Me calei. Porque quando entrava nas discussões eu falei: vai dar sangue aqui, não tem conversa. A Bíblia diz que eu não devo entrar em contenda dessas discussões. Ainda que eu votei no Bolsonaro, perdeu. Foi errado? Como prova isso? Se Deus deixar o outro presidente assumir, vou ter que aplicar Romanos 13. Sujeitai a toda a autoridade que Deus constitui. Quando Paulo escreveu isso, Nero era o imperador e ele tacou fogo em Jerusalém. E ele disse: se sujeite a Nero. Se sujeita a ele, porque foi Deus que levantou ele. Você aceitando ou não, foi Deus que levantou ele. Então, qual vai ser sua atitude a partir de agora? Você vai honrar ou você vai desonrar? Isso é uma atitude de coração, tá? Se não é de coração, se chama puxa-saquismo. Obter vantagem. É o que os políticos fazem, não é? Vai lá na Assembleia Legislativa e visita os gabinetes. Se todos os políticos não vai sorrir para você, não vai te dar um abraço. Mas pergunta se ele põe você na mesa dele. É poucos que assentam à mesa dele, assim como tem que ser poucos os que assentam na sua mesa. Mas os que assentarem na sua mesa, dê honra. Plante isso na sua vida. Quando você fizer isso, você vai colher coisas muito boas. Muitas discussões vieram por desonra. Muitos castigos dados a filhos foram desonra. Não foi um castigo que era para ser de Deus disciplinar. Eu sei que é difícil. Como que eu lido com isso quando a própria palavra de Deus diz que eu devo disciplinar o meu filho tendo cuidado de não matar ele? Como que eu lido de um castigo que eu vou trazer um ensinamento de Deus para a vida dele, para ele levar para o resto da vida dele, para ele nunca aplicar essa coisa errada na vida dele e ele entender
que existe um Deus que cuida dele. Aprenda isso. Desde que eu aprendi conceitos de honra, minha vida foi outra. Minha vida foi outra. Então, se eu tinha uma palavra para trazer para vocês, Deus estava me incomodando muito para trazer essa palavra, né? E como eu sei que agora a gente está chegando no final do ano e os ministérios, né, vão estar à frente dos próximos cultos, eu falei, Deus, me dá a oportunidade de trazer essa palavra e depois eu vou subir ela para quem quiser depois assistir ela. Mas saiba, sua mãe e seu pai estão vivos, vai lá, honra ele. Tem um profeta de Deus, um grande homem de Deus, que ele conta que ele era muito usado por Deus. Curas extraordinárias, é usado até hoje. E o que acontece com ele? Ele não prosperava. Não prosperava. Tudo que ele fazia dava errado. Mas se ele orasse por um cadeirante, Deus levantava. Se ele pedisse para Deus crescer perna, Deus crescia a perna. Revelava a vida da pessoa todinha, mas tinha uma vida derrotada, como ministro do evangelho. Foi orar a Deus e perguntar. Sabe o que Deus falou para ele? Você nunca recebeu a benção do seu pai. Ele falou, peraí Deus, meu pai é ímpio. Meu pai não te conhece. Falou assim, honra teu pai, o mandamento é esse. No mandamento diz, honra teu pai só se ele me servir. O mandamento é, honra teu pai e tua mãe. Aí o que ele fez? Ele fez um trabalho, juntou um dinheiro, fez uma festona, chamou o pai dele, deu um baita de um presente pro pai dele. O pai dele ficou feliz demais. Aí na hora que ele viu que o pai ficou feliz, que o pai ficou alegre, que nem quando o Isaac, né, foi chamar lá em tese o Esaú, que fez o guisado para ele, mas foi o Jacó. Ele ficou feliz e o abençoou. Então ele esperou o momento de felicidade do pai. Falou, pai, o senhor pode me abençoar? E ele, que nem servia a Deus, falou assim, posso, meu filho? Falou assim, só botar a mão na minha cabeça e dizer, o que você sentir de alegria, manda ver. Ele botou a mão na cabeça dele e falou assim, meu filho, eu te abençoo, que você tenha um ministério próspero e frutífero, que você vença em tudo que você quiser. Ele falou, a partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Não foi um pastor que destravou a vida dele. Não foi profetas que destravou a vida dele. Foi o próprio pai dele que destravou a vida ministerial dele. O abençoado. Porque Deus não esquece dos princípios. Se ainda tem pai e mãe vivo, aproveita, honra. Não tem? Agradece a Deus pelos pais que você tiveram. Meu pai e minha mãe foi ruim para mim, agradece. Que eles foram um instrumento para você estar aqui e ter a oportunidade de conhecer a eternidade. Mas não desonra. Não desonra. Se sua vida é um fracasso, não culpa pai e mãe. Seu casamento é um fracasso, não vai culpar pai, mãe, vizinho, o que for não. É você que nos posicionou. Deus exige honra de você. De você. Não deles. Deles Deus vai cobrar deles. Mas para a sua vida é você que tem que ter essa postura. Amém? Vamos orar?